Qual a diferença entre redator freelancer e copywriter? Boa pergunta, Euriano. Redator freelancer e copywriter. Vamos lá. O redator freelancer, na verdade, a diferença está mais no objetivo da escrita, ok? O redator freelancer, ele escreve muito com um tom mais informativo, educativo, até mesmo de entretenimento, ok? Então, a gente escreve muito artigo para blog, legenda para rede social, e-mails, esse tipo de coisa. Texto de site, texto institucional de site e tal. Tá? O copywriter, ele tem uma escrita especificamente voltada para venda. Ou é mais voltada para venda, mas, na verdade, tecnicamente, ela é voltada para acelerar a tomada de decisão da pessoa. Essa decisão pode ser baixar um e-book, pode ser pedir um orçamento, pode ser comprar um produto ou serviço, tá? Ele é mais utilizado em venda específica, em vídeo de venda, em página de venda. A galera dos infoprodutores, né? Quem trabalha vendendo curso online, utiliza muito o copywriting em todas as suas peças de conteúdo. Então, é uma escrita mais estruturada e mais específica. E é uma formação diferente também, tá? O que acontece? Por que eu estou falando isso? O redator, ele tem que saber estratégias de marketing de conteúdo, de inbound marketing, tem que saber adequar o texto à persona, tem que saber fazer um texto que seja atrativo, tá, para o público leitor. Mas ele não necessariamente precisa vender. Não necessariamente. O copywriter, não. O copywriter, se ele é contratado para trabalhar em um lançamento de infoproduto, por exemplo, de um curso online, eu tenho alguns clientes assim, inclusive eu sou copywriter também, eu tenho alguns clientes assim, eu vou escrever especificamente pensando em como vender para aquele público, tá? E o conjunto de conhecimentos que você tem que ter para ser um bom copywriter, ele é mais específico do que o pro redator, né? Ou é diferente, né? Não tão mais específico, ele é diferente. Por quê? Você tem que saber muito da lógica de compra do consumidor, você tem que saber um pouquinho de neurociência, você tem que conhecer muito da emoção humana. Por quê? Porque toda compra é emocional, né? A gente compra movido por emoções. E o copywriter, ele tem que saber mexer com essas emoções, evidentemente que de forma ética, de forma honesta. E, assim, o copywriter, ele não convence ninguém a comprar algo que ele não quer, tá? Isso é um erro, ou um mito que existe, que o copywriter vai convencer alguém a comprar algo que a pessoa não quer. Isso não existe, não existe. Se você não quiser comprar, eu posso escrever o melhor copy do mundo, o melhor texto de venda do mundo. Você não vai comprar aquilo. Por quê? Porque você não é a persona, o avatar, o público-alvo daquele produto ou serviço. Ou, no mínimo, você até pode ser, mas você não está pronta para adquirir aquilo ali. Ok? Então, o copywriter, ele tem a função de acelerar a decisão de compra. Isso ele faz. Se você está pensando em comprar alguma coisa, mas está na dúvida se deve ou não fazer isso agora, ou está na dúvida se gasta esse dinheiro com isso ou não, o copywriter, através das técnicas dele, ele consegue te convencer a comprar naquele momento, tá? Mas é algo que você já estava querendo. O redator não. O redator, ele tem a função de educar, cativar, na verdade, assim, de prender realmente a pessoa. Uma das funções que a gente tem quando é contratado para escrever para um blog, ou até quando é contratado para escrever legenda para rede social, é criar audiência. Um dos maiores objetivos do redator é criar audiência. Por quê? Pensa comigo. Eu escrevo artigos para o blog de uma empresa. Ela não quer o meu artigo. Ela quer ser encontrada no Google. Ela quer que os meus artigos vão para a primeira página do Google para ela ser encontrada pelas pessoas que vão se interessar pelo produto ou serviço dela. Tá? Então, o que ela quer? Ela quer que eu aumente a quantidade de visitas qualificadas no blog dela. Ela quer que os meus textos demonstrem que ela tem autoridade naquele segmento, que ela sabe daquele assunto. Através dos artigos, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode educar, a gente pode ensinar, a gente pode fazer um monte de coisa que agregue valor para a vida das pessoas interessadas naquela empresa. E aos pouquinhos, com isso, a gente vai construindo uma ideia de autoridade na mente daquelas pessoas. Até o momento em que ela está pronta
para comprar. Ela tá tão convencida que aquela empresa tem o que ela precisa, que naturalmente ela vai e adquire o produto ou serviço dela. Então, o papel do redator, ele é mais criar público, criar audiência e tal. O papel do copywriter é vender. Ok? Respondi, Eurian? Aí eu considero, e aí é uma opinião minha, tá? Isso não é padrão de mercado, não é nada. É a minha opinião. Eu acho que um bom copywriter, ele deve começar como redator. Por quê? Tem muita gente que não faz isso, tá? Tem muito copywriter que não começa como redator. Eu comecei como redator, depois migrei para copywriter. E os que eu conheço que são bons, né, a maioria começou assim. Por quê? Porque quando você se forma como redator, você treina estruturas de texto, você treina escrever muito bem. Tu treina a tua escrita no dia a dia. Né? Por melhor que eu escreva, ou que eu escrevesse quando comecei como redator, hoje eu escrevo muito melhor. Hoje eu adapto meus textos ao perfil do público leitor muito melhor. Porque é treino, né? É treino. Então, com esse treino como redator, quando você resolve ser copywriter, é uma questão de você adaptar os teus textos e inserir os elementos relacionados à persuasão, à neurociência, à emoção daquela pessoa, tá? Então, eu acho que ajuda bastante. Você começa como redator, depois passa para copywriter. Ok? Mauro está falando, fiz mestrado em literatura e as instituições direcionaram minha disciplina à distância. Legal, Mauro. Eu pensei que fosse uma pergunta, mas só um comentário, né? Então tá. Jeremias, tenho muito a produzir, eu acho. Com certeza, Jeremias, com certeza. Heloísa está entregando a idade aqui, ó. Heloísa é minha aluna de formação redator, que eu falei que a maioria tem em torno de 60 anos, ela tem 63 anos, isso aí. Rosane, no meu caso, aos 52, tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Pois é, Rosane, infelizmente a gente tem esse preconceito hoje no Brasil, né? As empresas acham que o profissional mais sênior, mais experiente, ele não vai se adaptar, ou vai achar que ele não vai conseguir lidar com novas tecnologias, enfim, uma série de besteiras aí que as pessoas pensam. Mas como redator, fica tranquilo que ninguém vai te perguntar a idade. Ana Paula falando, sou formado em jornalismo, mas nunca tive oportunidade de atuar na área. Me formei aos 31 sem estágio por preconceito de idade. Imagina se fosse hoje aos 49. Pois é, Ana Paula. Hoje seria pior ainda, né? É verdade. A Rita, sou jornalista de São Luís do Maranhão. Estou interessado em trabalho de home office. O nosso trabalho, ele é eminentemente em home office. Rita. Tá? E ainda tem uma coisa interessante, porque você pode trabalhar, na verdade, de qualquer lugar, desde que tenha internet. Então, por exemplo, se você... outro dia eu fiz uma live falando dos benefícios, né? Eu falei que você pode, por exemplo, viajar e trabalhar. Você pode passear e trabalhar. Por quê? Em qualquer lugar que você esteja com a internet, você pode ficar continuar entregando teus textos, teus artigos, né? Teus serviços, e você está em um lugar que você foi lá para conhecer, para passear, para viajar. Tem gente que criou um estilo de vida em torno disso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma galera chamada nômade digital que percorre o mundo, eles não têm... galera mais desapegada, né? Não tem casa, não tem nada, e eles viajam o mundo trabalhando do exterior. Para o Brasil mesmo, pode ser para o Brasil, pode ser para qualquer canto, mas pode ser para o Brasil. E eles vão entregando o serviço dele, vão recebendo dinheiro, e assim eles estão sempre indo de um lugar para outro. Tem até famílias que têm esse estilo de vida. E o redator freelancer, ele pode fazer isso. Né? Tem essa possibilidade. Olha só. Uma dificuldade, disciplina para trabalhar em casa. Então, essa é uma questão muito interessante, porque o home office ele veio ficar na moda por conta da pandemia. Né? Muitas empresas foram obrigadas a colocar seus funcionários em home office. A gente trabalha em home office por opção. É claro que se você quiser, você pode ir para um coworking, agora não, né? Na pandemia, mas depois você pode ir para o coworking, você pode, dependendo se o seu faturamento permitir alugar um escritório, né? E ir para lá trabalhar e tal. Mas, a princípio, a gente começa no home office. Não tem jeito. E talvez nem todo mundo vai ter o conforto de ter um escritório próprio, como eu aqui. Ó. Eu tenho um escritório só para poder trabalhar. Eu fecho a porta, né? E meu filhinho não invade aqui e eu posso trabalhar sossegado. Mas tem muita gente que não tem esse conforto. Né? Vai ter que arrumar uma parede de casa aí do quarto da sala para trabalhar. E aí entra em cena a negociação com a família.
que é um ponto importante do trabalho do redator, né? Você vai começar uma atividade em casa, dependendo de como seja a sua estrutura familiar, e quantidade de familiares também, e tamanho da sua residência, tem tudo isso para levar em consideração, você vai ter que negociar mais ou menos com a tua família, tá? E a disciplina, Evelyn, ela é desenvolvida, não tem jeito. E você tem que encarar que você está trabalhando em home office como se estivesse no emprego normal. Tá? Você faz teu horário, você trabalha na hora que você quer, mas você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E realmente essa disciplina, às vezes, o ambiente familiar, ele não te favorece. Então você tem que criar elementos. Eu tenho um vídeo no meu canal, aqui no meu canal, quem tiver interesse depois, dá uma buscada aqui, que eu falo exatamente do home office. Tá? Eu dou algumas dicas de como você montar o home office. E ali eu falo a respeito disso. Como você montar. Como você se preparar, como você preparar o ambiente, o que você vai precisar. Foi uma live que eu fiz, se não me engano, acho que é uma live que tem. Como você vai negociar com a tua família e tal, tá? Então, é bem interessante e é um ponto importante. É um ponto importante. Quando você resolve ser redator freelancer, você tem que começar a pensar como vai montar o teu home office.